mais um programa de prevenção, preparação para a comunidade mais segura aqui na TV Cidade, Canal 14, que esta emissora está empenhada em passar conhecimentos na área de desastres. Muitas vezes nós nos perguntamos por que ocorrem todo esse tipo de eventos adversos e tempo, a vezes, sol de manhã, de tarde, já começa a chover. Então são mudanças climáticas e que nós não estamos preparados. Nós estaremos preparados à medida que nós façamos uma parte principal, que é a prevenção e preparação. Já tivemos alguns programas e hoje vêm a agregar valores na área de desastres. Uma pessoa que, vamos dizer, é muito funcional em um desastre e é pouco conhecido, tá? É um profissional que ajuda a defesa civil, ajuda bombeiros militares, enfim, eles têm uma grande preparação. Hoje trouxe o senhor Pedro Galileu. Ele é um bombeiro civil que se está preparando na área de desastres, e ele nos vai contar um pouco da experiência e principalmente quais são as medidas que se tomarão em um evento. Eu me chamo Pedro Galileu da Minis, sou bombeiro civil aí, já vai para o encargo há 2 anos, bombeiro voluntário já ia mais ou menos uns 8 anos, tá? Nessa área, 8 para 9 anos, e eu tive o prazer aí de ser convidado pelo nosso amigo Américo para falar um pouco sobre a preparação do bombeiro civil para um desastre ambiental ou uma catástrofe, ou até mesmo em função de chuvas, enchentes. Hoje em dia o nosso trabalho vem sendo feito aí através de uma frente que a gente está procurando mudar um pouco, sair um pouco daquela parte do resgate em altura, resgate aquático, e a gente vê que muitas empresas estão passando e estão deixando a fugir um pouco da parte do desastre ambiental, e vem a ser, eu acho, uma das partes mais importantes que a gente teria que estar preparado. Hoje em dia, o bombeiro civil ele vem a ser tentando implantar na sociedade, até mesmo para ser um braço extensor do bombeiro militar, porque dependendo da catástrofe, dependendo a tragédia que envolve o dano ambiental, alguma coisa, até mesmo envolvendo famílias com enchente, desabamentos de terra, até o bombeiro militar chegar, a gente está tentando implantar hoje no bombeiro civil essa prática. Ele está preparado para atuar numa área de risco, até mesmo a chegada do bombeiro militar. Então a gente vem desenvolvendo alguns planos e projetos juntamente com a Defesa Civil e juntamente também com bombeiros voluntários para tentar amenizar essa parte, suprir essa parte que em muitas cidades ela vem estar em falta.
A gente teve agora há pouco tempo aí a tragédia de São Francisco de Paula, onde eu tive vários colegas aí que são bombeiros voluntários e tiveram lá dando um apoio, um auxílio. Mas o que a gente viu foi aquela falta de preparação inicial. O que fazer, como agir quando acontece. A gente sabe que o pós a gente consegue trabalhar em cima. Mas hoje em dia a cidade está preparada para uma eventual tragédia que nem houve em São Francisco de Paula. Então a gente vem trabalhando nessa parte, né? A gente vem trabalhando nesse ramo aí. Me diz uma coisa, Pedro. Você tem lembranças de lo que aconteceu? Exemplo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Lourenço. Lembro que em Santa Catarina, e todos nós muitas vezes esquecemos, tá? Muitos desastres. Hoje vamos falar em vários tipos de desastres. Nós não podemos esquecer de desastres humanos, tanto el de la Gol, el de la TAM e por último el grande acidente também de todo esse time de la Chapecoense. Não esquecendo também, e você nos pode falar muito mais, de um grande desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul há uns 5 anos, que é o grande e a quantidade de óbito que houve em la Boate Kiss. Quem me pode comentar sobre la Boate Kiss, Pedro? Primeiramente, ressaltando aquilo que a gente falou, a preparação, né? Então acho que as equipes, quando a gente chegou no local, houve todo mundo está preparado sistematicamente para atender uma tragédia, um incêndio, mas o que ocorreu é que quando houve a primeira vista, com toda aquela multidão já na frente, houve aquela falta, sabe? O que fazer, como agir. Então, hoje, a gente sabe que se acontecesse uma tragédia novamente da Boate Kiss, eu acho que as equipes estariam até um pouco mais já preparadas para atender. Aquela tragédia que a gente teve, que infelizmente, eu digo infelizmente porque eu estava junto, eu participei lá também, então a gente viu que houve muitos fatores que acarretaram para aquilo que acontecesse. A superlotação, material que foi utilizado sem um conhecimento de engenheiros e falta de equipamentos também para as equipes de socorro. Então, falta de preparamento também para algumas entidades que estavam lá para auxiliar. Então, foi um impacto muito grande para as equipes quando chegaram no local. Quando a gente se viu perante aquela enorme situação que tinha ali, com já em torno de 10 a 15 vítimas, aumentando rapidamente, a gente não sabia qual era a causa da morte. A gente sabia que tinha fogo, a gente sabia que tinha fumaça, mas até então a fumaça ela não tinha sido identificada. Com o passar das horas, foi chegando apoio de bombeiros de Camobi, Parque Pinheiro, apoio dos bombeiros da base aérea.
Então foi começando a organizar. Um fator que decidiu muito também para a linha de organização foi que as outras boates, em respeito à Boate Kiss e às mortes que já estavam acontecendo, eles deram por encerrado as festas e informaram que estava havendo um incêndio na Boate Kiss e que já havia dezenas de vítimas. Então o pessoal, como eram conhecidos, eram amigos de amigos de amigos, porque estudavam na universidade, muitos se conheciam, acabaram indo para lá, formando assim um aglomerado de pessoas na frente. Então isso realmente atrapalhou um pouco do trabalho dos bombeiros no local. Pedro, com essa experiência que você teve, que é o que mudou de 5 anos para cá? O bombeiro está fazendo um trabalho, o PPCI, correto. Essa é uma forma que se tomou de prevenção. Mas eu me pergunto, e faço essa pergunta para você, a parte estrutural de um edifício está correto. E essas pessoas que estão em aquele edifício estarão preparadas? Uma boa pergunta. Estão preparadas? Eu acho que hoje em dia, após a tragédia da Kiss, se pegou muito em cima da preparação do pessoal, porque nós sabíamos que tem extintores, tem rotas de fugas, tem sistema de sprinklers, nós temos os hidrantes com mangueiras para combate ao fogo, mas não adianta ter tudo isso num prédio e não ter um pessoal com conhecimento para utilizá-las. Então a gente se pensou muito nessa parte. Então foi inicializado juntamente o curso de TPCI, que é Treinamento e Prevenção de Combate a Incêndios, que é passado para uma equipe que vem a ser a equipe da brigada de incêndio de um prédio, entendeu? Então essas pessoas, elas passam por um curso de 8 horas, em qual elas são capacitadas a trabalhar, a combater um princípio de incêndio. Sempre lembrando, né, que nós temos a fase do inicial do fogo, que vem a ser o princípio. Passando do princípio, nós temos o incêndio. Então, a gente tenta sempre em alguns cursos lembrar que as pessoas tentam combater o princípio. E antes de tudo, aconteceu o sinistro, aciona o 93, que vem a ser o Corpo de Bombeiros. Após acionado, se faz a retirada dos moradores do prédio. Após feita essa retirada, se a pessoa tem o conhecimento necessário que precisa, ela pode ir lá retirar um extintor, combater o princípio, tentar pelo menos amenizar até a chegada dos bombeiros. A gente procura sempre teclar nessa parte, porque assim, existem muitas empresas que simplesmente mandam o pessoal fazer esse treinamento, mas a gente tem conhecimento que esse treinamento muitas vezes é dado no papel. Então, hoje em dia, o que acontece? Eu acho que vai um pouco do próprio patrão incentivar, o próprio patrão ter a certeza, o empresário do empresário estar, pero eu acredito e eu vejo por todas as notícias que nós vemos dia a dia, é o seguinte, não sei até que ponto tudo continua a mesma coisa, ou seja, foi mudado uma regulamentação, mas as pessoas continuam despreparadas.
um exemplo, em um edifício, se não existe um treinamento, um edifício qualquer, aqui na cidade, em um hospital, universidades e principalmente escolas, se não estivessem preparadas, pode acontecer uma tragédia. Com simples, eu acredito, Pedro, e você há de confirmar isso, que faltam pessoas preparadas para fazer esse trabalho de orientação, de educação, de orientação e preparação para uma simples evacuação de prédio, em um princípio de incêndio. O que você acha? Como vê essa posição? Eu acho que a parte que a gente sempre tecla, a parte fundamental vem da onde? Vem lá do início. Aonde é o início? Na escola, numa creche. No momento que a gente tiver realmente a consciência de um plano de prevenção que não é somente enquanto adultos, eu acho que isso vai continuar, os desastres vão continuar acontecendo. Eu acredito que deveria ter já na própria escola vamos dizer, de mês em mês, um trabalho em cima, um sistema de treinamento de evacuação, por exemplo. Hoje em dia, se dá um incêndio em alguma escola, com certeza os alunos, cada um vai sair correndo para um lado, sabe? Uns vão querer se esconder, outros vão sair gritando para a rua. Não tem aquela preparação e aquela organização de cada um saber o que vai fazer, de cada um saber o que deve fazer naquela hora. Uma das coisas principais seria preparar professores, funcionários e posteriormente esses alunos de colégios, tanto particulares, estaduais e municipais. Não podemos deixar de que pueda acontecer uma faculdade, eram todos, por exemplo, esse exemplo da Boatequis, eram todos estudantes. Tá? Se perguntou se alguém tinha algum treinamento de evacuação de prédio, os próprios seguranças que estavam não tinham um treinamento. E se vamos dizer quanto sai custo-benefício, é totalmente, para mim, é um absurdo, porque você gasta R$1, pero economiza 100. E esse programa está voltado para essa situação que nós podemos ajudar. Sua experiência é muito valiosa. Pedro, quais dicas você nos daria para o telespectador que nos está escutando naquele momento? Como ele pode tomar decisões? Porque às vezes ele pode tomar uma decisão fatal. Sim. Vamos lá. Na parte de prevenção, sempre entra algumas dicas importantes. A gente tem que lembrar que em toda edificação hoje, tanto comercial quanto residencial, de prédios, apartamentos, elas têm que ter hoje um sistema de combate a incêndio com hidrantes, bombas de recalque, e tem que ter algumas determinações seguidas dos aparelhos sonoros, que vêm a ser os alarmes sonoros de incêndio. No momento que é identificado o sinistro, disparado o sonoro,
a primeira coisa que se tem que fazer é procurar manter a calma e entender a situação, entender o que está acontecendo. Não sair se desesperando, gritando. Nós temos os edifícios que, quando há um sinistro de incêndio, os elevadores, que primeira coisa é cortada a energia, então os elevadores não são utilizados. São utilizadas as escadas de segurança, as escadas de incêndio. Essas escadas, a gente sempre orienta o pessoal a descer pela direita, porque no momento que a equipe de socorro, de resposta chegar, eles vão subir pela direita. Por que a direita? Digamos que é cortada a iluminação do ambiente. A gente sabe que existem os blocos autônomos, mas esses blocos autônomos eles possuem baterias. Muitas vezes eles não são substituídos, então no momento que é desligada a energia, alguns não funcionam. Então a gente sempre orienta o pessoal a descer pela direita por causa do corrimão. O corrimão não é só justamente para a gente se segurar para não cair, não. Ele funciona como uma guia. Tu vai estar sabendo aonde tu está descendo no escuro, sendo que a equipe de socorro vai estar subindo pela sua direita. Então, no momento que tu descer, desce-se pela direita, dando o auxílio para a equipe de socorro quando chegar, ela subir pela direita. Não dando esbarrão, não acontecendo os esbarrões, descendo com calma. Vai existir a equipe que nem nós havia falado anteriormente, a equipe da brigada de incêndio do local, ele vai estar orientando, mas o que a gente sempre pede é a calma para o pessoal, não sair desesperado, principalmente em escolas, que é o nosso maior problema hoje em dia. Pedro, aí vem uma pergunta, tá? Estamos numa escola. Ya tendría que tener un pre-treinamento para tener un punto de encontro donde van a ficar esas crianças orientadas naturalmente por professores. Isto, no momento que o pessoal está descendo, já é tratado nos treinamentos de combate a incêndio, o ponto de encontro onde vai ser. Geralmente vai ser na frente numa área de acesso livre, afastada do local, né, com no mínimo 50 metros de afastamento do local. Então ali vai ser o ponto de encontro. A gente não tem como especificar o ponto de encontro X, porque cada local tem o seu ponto de encontro. Claro. Entendeu? Então é feito essa parte para justamente todo mundo estar ali, fazer o levantamento de se falta alguma pessoa. Se faltar alguma pessoa, informar a equipe de socorro, que aí eles vão estar sabendo, ter em mãos a planta do local. Isso é importantíssimo, porque daqui a pouco a gente está falando lá do aluno X que não está no ponto de encontro, mas o aluno X costumava estudar na escola Y, na sala de aula Y. Então, através desse ponto, a equipe de resgate já vai estar preparada, já vai saber aonde começar a procurar. Outra dica também importante é, se no momento da saída a pessoa cair, ou a pessoa se sentir cansada e não ter condições, ela sentar e ficar atravessada ao corredor, porque no momento que fica atravessada, a chance de se encontrar uma vítima num determinado local com pouca visibilidade, talvez por causa da fumaça ou até mesmo da falta de luz, é 90% maior, porque o socorrista, o líder da equipe de socorro, ele vai estar indo à frente, ele vai esbarrar nessa pessoa, então ele vai encontrar mais fácil do que se a pessoa ficar num canto. São essas dicas que a gente procura sempre passar, né? E lembrando também, cuidar com fogo, se for lidar com fogo, ver o ambiente que você está lidando, analisar o tipo de material que tem ao redor, sabe? Sempre pedir apoio também, entrar em contato com equipes
o corpo de bombeiro ligando, solicitando qual é a melhor maneira de trabalhar, de lidar com fogo para uma queima controlada também. Tá. Dentro de todo esse panorama que nos fixamos em várias situações, uma das coisas que mais interessaria para o telespectador, creche, deixa seu bem mais precioso em creches, certo? Que é o que acontece? Muitas pessoas de creche, não todas, naturalmente, mas em um engasgamento, por exemplo, quais seriam as providências apropriadas a ser tomadas naquele momento? Porque quem trabalha em uma creche deveria saber o mínimo, identificar engasgamento de uma parada cardiorrespiratória, e acredito que é muito importante isso para a comunidade. Essa parte a gente sempre pede para os pais, um auxílio dos pais também, porque os pais têm que cobrar para que a equipe de professores que estão na creche tenha um preparamento de primeiros socorros. Numa creche onde há diversos níveis de crianças, idades, um engasgamento a gente se identifica quando a criança ela leva as duas mãos ao pescoço, que ela tenta respirar e não consegue. Então esse é um indício de engasgamento. Então por isso que a gente sempre cobra do profissional que está lá, ele tem que saber o que vai fazer. Já tem em pronto-mãos, saber que tem que manter a calma, tem que pegar aquela criança, se posicionar atrás da criança e fazer a manobra de resgate que a gente chama, né? Para tentar expelir aquele corpo estranho que está obstruindo a via aérea da criança. Pedro, foi uma satisfação de ter você aqui, tanto representando bombeiros civis, bombeiros voluntários, que muitas vezes deixam suas famílias por ajudar a comunidade, e espero que numa próxima oportunidade você, telespectador, vai ter muito mais informações na área de primeiros socorros, prevenção de incêndio, que são fundamentais. Muito obrigado por sua atenção, e TV Cidade Farroupilha, Canal 14, sempre estará à sua disposição. Muito obrigado.